Mais um pequeno vídeo. Agora eu vou mostrar outros trabalhos acadêmicos bastante comuns, né, no meio acadêmico, né, no meio universitário. Então, deixa eu ver aqui se eu encontro o trabalho aqui que eu baixei. Eu acho que não, deixa eu buscar aqui. Unidade 2, a pesquisa e a iniciação científica na universidade, oficina de trabalhos acadêmicos, muito breve esse vídeo, para a gente falar de quê? De resenha, relatório, relato de experiência e ensaio acadêmico. Então aqui, o que é uma resenha, né? Você já ouviu falar, com certeza, o que é uma resenha acadêmica? É um gênero textual que no meio acadêmico nada mais é do que um texto em forma de síntese que expressa a opinião do autor sobre um determinado fato cultural, que pode ser um livro, um filme, peças teatrais, exposições, shows. Aqui no meio acadêmico pode ser resenha de quê? De encontros, né? Encontros científicos. Então, a resenha deve ser, de certa forma, deve ir direto ao ponto. O resenhista tem que ir direto ao ponto. O texto precisa mostrar ao leitor, às pessoas que vão ler, as principais características do fato cultural, sejam elas boas ou ruins. Então, mas sem esquecer de argumentar. Na resenha, você tem que argumentar com suas próprias palavras, certo? Com seus próprios argumentos, né? Dar a sua opinião, ou seja, sem esquecer de argumentar em determinados pontos e nunca usar expressões como eu gostei ou não gostei. Você pode dar opinião sem dizer, sem colocar essas expressões, tá bom? Seria o que chamamos de crítica construtiva, né? Resenha acadêmica, tipo crítica, né? Você precisa identificar a obra, apresentar a obra, né? Descrever a estrutura, descrever o conteúdo, analisar de forma crítica, recomendar esta obra, né? Identificar o autor, assinar e identificar-se, né? Você tem que se identificar ao fazer uma resenha, seja de um filme, de um livro, de um capítulo de livro, de um evento, né? Aqui é basicamente uma estrutura, certo? Resenha acadêmica do tipo descritiva. Aqui você vai apenas descrever sem argumentar, sem colocar muito a sua opinião, certo? Então aqui, os passos são exatamente os mesmos, excluindo-se o passo de número 5. Qual é o passo de número 5? Vamos ver aqui, análise de forma crítica. Você aqui na resenha acadêmica tipo descritiva, você vai apenas descrever. Tem um propósito, como o próprio nome já diz, a resenha descritiva apenas descreve, não expõe a opinião do resenhista, tá bom? Resenha acadêmica tipo temática. Tipo temática, você pode falar de vários textos com características comuns. Então, se você for fazer uma resenha acadêmica do tipo temática, apresente o tema, diga ao leitor qual é o assunto principal dos textos que serão tratados e o motivo por você ter escolhido esse assunto. Resuma os textos, utilize um parágrafo para cada texto, diga logo no início quem é o autor e explique o que ele diz sobre aquele assunto. Conclua, você acabou de explicar cada um dos textos, agora é sua vez de opinar e tentar chegar a uma conclusão sobre o tema. Veja que agora nós estamos aqui no modelo, no tipo de resenha temática. Então aqui você vai, de certa forma, colocar, argumentar com as suas palavras, né? Fazer as conclusões com as suas palavras. Mostre as fontes, ou seja, coloque as referências bibliográficas de cada um dos textos que você usou. Assine e identifique-se.
coloque seu nome e uma breve descrição do tipo acadêmico, né? Tipo assim, vamos ver aqui, ó. Acadêmico do curso de Educação do Campo, modalidade EAD, da DEAD e UERN, né? Se você for fazer uma resenha acadêmica do tipo temática Educação do Campo, por exemplo, você escolheu 5 autores, então você vai fazer um resumo dos textos, né? Dos 5 textos, vai realizar conclusões, vai mostrar essas fontes, vai citar essas fontes, né? E de certa forma estará feita a sua resenha, vai identificar-se, né? Você tem que assinar. Estará feita a sua resenha temática. Passando da resenha para o relatório acadêmico. O relatório acadêmico reúne informações de um projeto de intervenção ou de uma parte do trabalho de pesquisa em determinado período letivo. O relatório também é muito usado para a hora do estágio, para bolsistas de IC, de iniciação científica, da CAPES e outros bolsistas, né? E outros tipos de bolsas, né? Bolsas de formação de professores, né? PIBID, de certa forma, o PRP. Uma estrutura básica do relatório acadêmico é capa, sumário, resumo, introdução, objetivos, desenvolvimento, considerações finais, referências. É uma estrutura básica do relatório acadêmico. Em breve nós teremos uma pasta com templates sobre trabalhos acadêmicos, tá bom? A gente vai disponibilizar em breve templates sobre trabalhos acadêmicos, alguns modelos que você poderá ver, tá bom? Aí aqui, a linguagem deve ser objetiva, expositiva e técnica. Exemplo, um relatório de estágio supervisionado, né? Deve-se informar tudo o que foi feito durante períodos, por exemplo, né? Durante o estágio. Tudo que foi feito durante períodos, por exemplo, durante o estágio. Com intervenção e muitas outras informações que você vai fazer, né? Durante um relatório de estágio, para ajudar a fazer um relatório de estágio, é muito interessante você ter, né, um diário de campo. Geralmente, os estagiários, né, nós, de certa forma, organizamos um diário de campo. Dia tal, de acordo com o cronograma. Dia tal, realizei essa atividade. No dia seguinte, fiz isso. Né? O diário de campo que vai ajudar no seu relatório. É muito importante também fazer essa organização. Relatório acadêmico, né? É muito comum. Relatório de bolsas de iniciação científica, onde é preciso informar sobre textos lidos, palestras e eventos que você participou, congressos, artigos enviados e aceitos para publicação, né? Tudo você coloca no seu relatório. Então, é realmente um documento importante, certo? Resenha, relatório acadêmico e agora relato de experiência. Ultimamente, com os eventos online, né, nos dias atuais, o relato de experiência está em evidência. Várias revistas aí, né, com datas para submissão de relatos de experiência. Tem como objetivo descrever uma experiência vivida que pode contribuir com a construção de conhecimentos na área de atuação. Para fazer o relato, você precisa de uma experiência significativa que gerou aprendizado. E aí, várias revistas online, né, eventos também com anais, tudo pedindo relatos, né? Aí tem também os templates. E, de certa forma, para o relato de experiência, né, a gente utiliza também as referências, né? Se você for citar, é importante também, né, você referenciar autores. Exemplo aqui, um educando, uma educanda, né, licenciando ou licencianda do curso de licenciatura em Educação do Campo, foi monitor de uma disciplina de um certo semestre e isso gerou-lhe uma experiência incrível para a sua formação, né? Então, é uma ótima oportunidade de você fazer um relato de experiência, né?
tem toda uma estrutura, né? Os eventos atuais, alguns trazem, né, templates com estruturas para fazer esse relato de experiência, e é bom você prestar atenção, né? Basicamente, os relatos também têm uma estrutura muito parecida com o artigo, tá bom? Tem introdução, pede introdução, alguns pede resumo, objetivos, metodologias, considerações finais, referências. O relato de experiência normalmente é menor, é mais pequeno que o artigo científico. O relato de experiência, muitos eventos pedem o quê? 2, 3, 4 páginas, no mínimo 3 páginas, né? No máximo 5 páginas. Os relatos de experiências, né? Basicamente os eventos pedem esse total de páginas. São menores do que os artigos, né? Os artigos são de 8, 10, 15 páginas. Então, aqui é a estrutura básica do relato de experiência. Resenha, relatório, relato de experiência. E agora o quê? Ensaio acadêmico. Também, né, um tipo de trabalho acadêmico. Um ensaio acadêmico é um texto para discutir determinado tema de relevância teórica e científica, com base teórica em livros, revistas, artigos publicados, entre outros, tá bom? Também é um tipo de trabalho acadêmico. Então, para redigir um ensaio acadêmico, você precisa de uma tese, de uma ideia principal, você precisa de um tema também, né? É defendida, né, pelo autor, autores, e, portanto, é preciso expressar claramente qual é essa tese. Tipo assim, na verdade, para fazer o ensaio acadêmico, você tem que entender a tese do texto lido, né, do livro, do capítulo livro. É muito parecido com a resenha, né, o ensaio acadêmico. Então, para redigir um ensaio acadêmico, saiba a tese, né, a ideia principal do texto que você leu, certo? Então, uma tese, ideia principal é defendida pelo autor ou autores e, portanto, é preciso expressar claramente qual é essa tese. Quando lemos um ensaio acadêmico, esperamos, né, ser informados corretamente sobre o tema a ser tratado e como o mesmo será trabalhado. Então, gente, o ensaio acadêmico é muito parecido com a resenha, tá bom? Ensaio acadêmico, estrutura. Aí vem aqui, típica de um texto científico. Tem que ter o título, lista de autores, resumo, introdução, certo? Desenvolvimento, referências. A tese a ser defendida, isto é, a ideia relacionada ao tema a ser tratado, já aparece de forma sucinta no título e no resumo, posteriormente é apresentada com mais detalhes na introdução. A introdução de um ensaio acadêmico apresenta a ideia a ser explorada e trabalhada, sugere a linha de argumentação a ser adotada e esboça a organização do restante do texto. Só mostrando aqui que existe esse tipo de trabalho, certo? O ensaio acadêmico. Introdução, definição do tema, por que escolheu esse tema, o que vai argumentar, descrição da estrutura do ensaio. Aí o ensaio tem o corpo, né? O corpo do ensaio vai ter o quê? Análise e desenvolvimento do tema escolhido. Dê exemplos do texto que está a estudar, que você está estudando. Mencione a bibliografia para justificar suas ideias e conclusões. Faça citações e comentários. Ensaio acadêmico e estrutura. Vamos aqui na conclusão. Apresente os resultados da sua análise. Quais as conclusões do seu trabalho? Poderá aqui introduzir um comentário pessoal ao tema. Poderá indicar outras áreas relacionadas com o tema, com o seu tema que seria interessante estudar e pesquisar. Bibliografia, sempre, né? Indique por ordem alfabética os livros que usou no seu ensaio, de acordo com as normas de citação, de acordo com a ABNT. Então, aqui são as minhas referências e nós, nesse pequeno vídeo, falei de um pouco para mostrar que existem, né, esses trabalhos acadêmicos aqui, ó. Resenha, relatório, relato de experiência que está em evidência nos dias atuais e ensaio acadêmico, tá? Depois você pode pesquisar mais sobre exemplos, como fazer.
Na unidade 3, nós teremos, né, tipo um manual e uma pasta, né, com templates e com mais dicas sobre esses trabalhos acadêmicos. Tchau! Veja o nosso vídeo, né, falando um pouco, né, sobre a estrutura de seminário, tá bom? Aproveita a nossa oficina, são vídeos curtos, mas eu indico livros, vários livros para você.